Conta aqui pra mim, você tem algum bloqueio contra a inteligência artificial? Esse é um tema muito delicado e eu queria abordar ele aqui, porque ultimamente eu tenho percebido que tá rolando tipo um complô de muita gente contra a inteligência artificial. Eu acho isso um absurdo e vou defender a minha opinião e você vai entender o porquê. O que esse pessoal defende é que a inteligência artificial tá deixando o humano preguiçoso, burro, tá fazendo a gente parar de pensar, né? Tá atrofiando o nosso senso de pensamento. Por um lado, isso faz sentido, mas o que eu vejo é que não estão dando oportunidade para poder enxergar a inteligência artificial da forma correta. Por que eu penso isso? Eu aprendi em toda a minha vida, e acredito que isso faz sentido para todo mundo, que quanto mais inteligente é a pergunta que você faz, melhor é a resposta que você pode obter. Então esse, no meu ponto de vista, é o contexto, pelo menos de um chat GPT, por um chatbot, que seja. Nesse caso, não importa, teoricamente, a resposta que ele vai te dar, mas o foco é qual é o nível, qual é a profundidade e a inteligência da pergunta que você faz. Se você aprender a fazer pergunta do jeito certo, no tempo certo, no contexto certo, a resposta que ele vai dar, ou ele ou uma pessoa, ou o que for, é meio que irrelevante, porque a concentração dessa ferramenta tem que ser o usuário, tem que ser você. Por isso que eu falo que é muito importante as pessoas enxergarem por esse ponto de vista, porque eles estão deixando de evoluir num senso de pensador, vamos dizer assim, porque para você fazer uma pergunta você precisa pensar, você precisa aprender a pensar com o contexto daquela resposta. Nada mais é do que um monte de respostas que te dá a oportunidade de você interpretar da forma certa ou não. Quem sabe usar da forma correta, hoje está se beneficiando. Tem agências de lançamento de inteligência artificial fazendo milhões. Ah, mas isso daí vai tirar emprego. Do mesmo jeito que ela tira uma operação de alguém que vai, sei lá, deixar de fazer alguma coisa, ela acaba proporcionando emprego por outro lado. Isso daí nada mais é do que uma desculpa cega de não enxergar o processo como um todo, tá? Qual que é o ponto que eu queria chegar aqui para que você entenda? Não seja uma dessas pessoas limitadas e preconceituosas contra a tecnologia a ponto de declarar que aquilo é prejudicial para a humanidade, porque não é. Prejudicial é a gente deixar de evoluir, é ter a preguiça, por exemplo, de ter a mentalidade de buscar informação, de fazer a pergunta certa, de se questionar, de ser curioso. Isso, eu concordo, é extremamente negativo. Mas a ferramenta, ela serve para te dar esse gatilho, porque você não conseguiria, por exemplo, estudar relatividade com uma pessoa comum. Com a inteligência artificial é possível. Se você fizer as perguntas certas, você consegue de fato entender o que é a teoria da relatividade. Só que isso só vai acontecer se você souber quais perguntas você precisa fazer. Por isso que o ponto que eu acho, para que a gente acabe de vez com essa questão, é enxergar a ferramenta pelo lado positivo, que é ela te auxilia em aprender a fazer perguntas. Se você chega em alguém, por exemplo, e você tem uma comunicação entre duas pessoas. Ah, fulano, tudo bem? Como você acha que vai ser o dia de hoje? Isso é uma pergunta. Aí você chega nessa mesma pessoa e faz uma pergunta um pouco mais inteligente. Ah, fulano, tudo bem? Aconteceu tal coisa comigo, eu contextualizo isso dessa forma. O que você acha, considerando isso, que poderia acontecer com isso hoje? É uma pergunta muito mais estratégica, que é o que chamam de engenharia de prompt, para que você entenda, é uma lógica de informação para que a resposta venha muito mais concentrada, muito mais de valor. Ela vai vir cheia de outras informações contextuais. Essa troca de inteligência da pergunta é o que faz a diferença para quem sabe usar e para quem não sabe. Esse vídeo ele nada mais é do que uma simples opinião, é um assunto que eu peguei, tava isso na minha cabeça, pensei e queria trazer aqui. Se você assistir esse vídeo, se você concorda ou discorda, deixa aqui nos comentários. Pensa isso, isso não é uma discordância de opinião, é uma defesa de ponto de vista. Se você não concorda, parabéns para você, você tem a sua opinião, pode seguir do seu jeito. Eu tenho meu ponto de vista e eu acredito que isso ajuda quem ainda não chegou nesse momento de definição sobre como enxergar essa situação. Eu falo isso porque profissionalmente, por exemplo, muita gente desmerece o uso das ferramentas a ponto de falar, mas se você faz pela inteligência artificial, você tem que fazer mais barato ou coisa do tipo. Eu vejo que é muito ao contrário, é justamente pelo contrário. Não é o fato da mão de obra que é feita
que vai precificar um trabalho, e sim qual a inteligência por trás daquilo e qual é o resultado que aquilo vai gerar principalmente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. A gente vai fazer uma série sobre digital. Se você não viu ainda, dá uma busca aqui embaixo em algum lugar dessa tela sobre o destravar digital. A gente vai abordar todos os temas, tudo que você precisa para entender aí sobre o universo digital. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui e te espero no próximo vídeo.